vocês, sejam muito bem-vindos ao canal Linux Room. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Ansible, como ele funciona, como é que ele se conecta dentro de hosts e para que ele serve. Bom, falando um pouquinho de Ansible então, o Ansible na verdade ele é uma tecnologia open source que foi no primeiro momento desenvolvido pela comunidade, né, por uma pessoa específica que agora eu não me recordo o nome, vou ficar devendo para vocês, depois eu coloco ali nos comentários. E atualmente ela foi comprada, né? A tecnologia Ansible ela foi comprada pela empresa Red Hat e ela é a principal mantenedora desse principal aplicativo, né? Basicamente, o Ansible ele é uma ferramenta de automação, onde você tem um ambiente expressivamente largo, né? Um ambiente grande, ou um ambiente pequeno. Pode ser também um ambiente pequeno, mas não faz muito sentido você ter o Ansible para ambientes pequenos, só no sentido de você ter para ambientes grandes. Tá? Por quê? Porque quando você tem ambientes grandes, você precisa de automação para facilitar a vida do sysadmin, né? Para entregar mais facilidade e mais tecnologia e qualidade de serviço para aquela empresa, para aquela instituição. Tá? Também por questões de padronização, certo? Então, o Ansible, como eu já disse, ele é uma tecnologia de automação, né? Então, por ser uma tecnologia de automação, ele tem algumas peculiaridades que precisam ser observadas antes, tá? A principal e mais interessante é que ele utiliza scripts em uma linguagem de programação chamada YAML. Eu vou escrever para vocês. É uma linguagem bem interessante, uma chamada YAML, né? YAML, onde utiliza scripts no formato, por exemplo, .yml ou .yaml. YAML, tá? Então essas são as linguagens que os scripts de Ansible vão entender, certo? Então, o que acontece? Para nós termos um ambiente funcionando com Ansible, nós vamos precisar de pelo menos um controller, tá? Porque o Ansible ele não é instalado dentro dos hosts que ele vai administrar. Então, nós, num primeiro momento, nós precisaríamos de pelo menos um controller. Deixa eu botar aqui no quadro para vocês. O controller. Este aqui vai ser o nosso controller, né? Esse controller, ele é um servidor, como qualquer outro. Ele precisa ter um endereço IP, ele precisa ter um endereço IP, ele precisa ter um hostname bem configurado, né? E também é necessário que ele tenha no arquivo /etc hosts dele, deixa eu apagar aqui, que ele tenha dentro do etc hosts dele todos os hosts que ele vai gerenciar, tá? Mas eu sugiro fortemente que vocês vejam o vídeo de configuração de DNS primário e secundário autoritativos e vocês configurem servidores DNS, porque utilizar o arquivo etc hosts ele é, digamos assim, um arranjo técnico. Então eu sugiro que vocês configurem o servidor de DNS e configurem os hosts lá e apontem o Ansible de vocês a consultar o DNS desse servidor, tá? Porque vai ser uma prática muito melhor e em vias de segurança muito mais segura também. Então você pode configurar os hosts aqui dentro do arquivo etc hosts ou um servidor de DNS, DNS server, tá? Por quê? Porque se falando de Ansible, se falando de automação, não tem sentido você trabalhar com endereço IP bruto, tá? Não tem sentido. O ideal é que você trabalhe com hostnames, tá? Por exemplo, assim, hostnames sugestivos, webserver.razor.local, é o domínio que eu vou usar aqui no nosso laboratório. Ou então, authentication.razor.local. Ou, por exemplo, ns1.razor.local, ns2 e assim sucessivamente. Não faz sentido você trabalhar com endereçamentos IPs na forma bruta, o endereço IP. Tá? Por quê? Porque é automação. Automação você vai trabalhar com o máximo de parâmetros que você não precise ficar alterando eles manualmente a cada alteração que você precise fazer dentro daquele host. Você sabe que você vai mexer no host A,
O host A ele tem aquele endereço IP hoje, mas amanhã ele pode ter um endereço IP diferente, porque é um servidor público ou por causa de uma reestruturação da topologia de rede. Então, mantenham os seus servidores DNS configurados, porque eles são primordiais para você ter uma rede concisa e uma rede segura, certo? Então, basicamente são esses três itens aqui que o nosso controller precisa. Um IP, um hostname e alguns apontamentos dentro do arquivo etc hosts ou um DNS server, né? Local. DNS server local. Tá? Não é um DNS server público, onde você vai consultar, por exemplo, no Google, porque o Google não vai conhecer os seus hosts internos, né? Você vai conhecer, você configurou, certo? Então, perfeito. Tendo tudo isso aqui como pré-requisito para o Ansible, deixa eu escrever aqui em cima que esses aqui são os nossos pré-requisitos. Vamos colocar aqui. Pré-requisitos. Vocês me desculpem pela minha caligrafia e pelos erros aqui na minha caligrafia, porque eu estou me acostumando ainda com esse board aqui. E então pode ser que os vídeos eles fiquem um pouquinho feios nesse primeiro momento, porque eu ainda estou me acostumando a trabalhar com essa ferramenta, tá? Mas conforme a gente for evoluindo aqui no canal, eu vou me acostumando também, porque qual que é a ideia? Trazer uma teoria para vocês, primeiramente, de como funciona a tecnologia e depois ir para a prática, tá? Porque eu sinto que falta um pouco de teoria para depois a gente ir para a prática. Tá? Então, o Ansible, galera, deixa eu só colocar aqui em cima em vermelho. Na verdade, eu vou até mudar aqui a cor desse marcador aqui para o amarelo, porque o meu azul aqui ele não tá muito agradável aqui. Eu tenho um azul aqui. Acho que esse azul aqui é mais agradável, vocês vão conseguir visualizar melhor. Ali, ó. Aqui são os pré-requisitos para ter o Ansible rodando, tá? Então, beleza. Depois que você fez a instalação do Ansible na sua máquina, que você já tem o endereço IP, que você tem o hostname, e aí os seus hosts gerenciados já vão estar dentro do etc hosts ou no seu endereço DNS server local, nós vamos começar a configurar os nossos hosts, né? Então, para configurar o nosso host, digamos que a gente vai configurar somente um host por enquanto. Nós temos aqui o nosso host A, tá? Dentro do nosso host A, vai estar rodando aqui, por exemplo, vou colocar aqui em outra cor aqui para vocês visualizarem um pouquinho melhor. Vai estar rodando aqui, por exemplo, o HTTPD, né? O nosso famoso servidor Apache. Nós temos o nosso host A rodando o HTTPD. Perfeito. Tá? Conectando aqui o controller, conseguindo encontrar o nosso host A, certo? Só que o que acontece? A comunicação do controller com o host A, quando se trata de servidores Linux, ele se dá por meio do protocolo SSH, né? Então o controller vai fechar uma conexão via SSH, um túnel SSH, aqui com o host A. Só que essa conexão via SSH, ela tem que ser uma conexão via chave pública, né? Onde o controller vai ter conhecimento da chave pública do servidor host A e o host A vai autorizar a conexão do controller, né? Nesse contexto de chave pública privada. Então, toda essa conexão aqui ela vai estar configurada de forma criptografada para que então nós consigamos fazer o gerenciamento do controller no host A via Ansible, tá? Então, basicamente, o Ansible funciona dessa forma. Ele conecta no host via chave SSH e consegue fazer as modificações lá dentro. Só que para conseguir fazer essas modificações lá dentro, ele também precisa de um sudo. Esse usuário, por exemplo, digamos que o usuário aqui é admin. Um usuário bem padrãozão, né? O usuário admin, né? Ele vai existir dentro do controller e também vai existir aqui dentro do host A, tá? Esse usuário vai ser o usuário que nós vamos utilizar a chave pública dele, né? Vai ser aqui a chave pública. Chave pública deste usuário, certo? Esse usuário, ele precisa ter
uma permissão de sudo aqui dentro do nosso servidor, porque senão ele não vai conseguir executar comandos de administrador. Ele precisa, aqui embaixo, ó, aqui embaixo no nosso servidor host A, ele precisa ser sudo, tá? E ele precisa ser sudo com no password. No password. Tá? Ah, mas a minha empresa ela não permite que o sudo seja no password. Eu não permito que isso aconteça. Então existe uma opção que você configura criptografia, né? E autenticação quando você vai conectar no host. Só que falando de automação, é um pouco, digamos assim, inviável você trabalhar com automação e ter que digitar a senha a todo momento, né? Então você protege bem o seu controller, tá? E protege bem os seus hosts na ponta, os seus endpoints, os seus servers, tá? Para que você permita que o controller faça o gerenciamento desses hosts sem precisar colocar a senha a todo momento, tá? Então, beleza, pessoal. Vou fechar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham entendido como funciona o Ansible. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de curtir, certo? Se você ainda não é seguidor do canal, não deixe de seguir no canal. Eu vou estar postando cada vez mais conteúdo a respeito de Ansible, justamente porque eu estou me preparando para essa certificação. E vocês vão ver que nós vamos chegar no nível bem avançado de Ansible, que vai ser bem interessante. No primeiro momento eu vou explicar a parte mais teórica para vocês, e depois eu vou partir para as partes mais práticas, beleza? Aquele abraço,